produção pode colocar aí a próxima palestrante no palco. Alessandra, tá por aí? Alessandra, você me ouve? E aí, tudo bom? Tô aqui eu vermelha com a luz do monitor. Mas para mim era para ficar com a identidade do iFood, né? Né? Então. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer por ter topado o convite de palestrar na conferência. Não sei se o pessoal acompanhou, mas a Alessandra foi uma das que ela tinha tanta experiência e já tem uma vivência aqui, né, trabalhando em outras empresas em Recife, que eu achei que ela fosse recifense, ela já estimulava e organizava eventos para a comunidade, e aí ela foi uma das pessoas que a gente deu um selo meio de feito Pietro, mas que ela já tem o DNA, basicamente, ela já está integrada e tenho certeza que a tua palestra vai ser massa, né? Já apresentando um pouquinho a Alessandra, ela já trabalhou no grupo JCPM, né? Não, né? Não, então, peraí, eu confundi. Não, desculpa, no ThoughtWorks, né? É porque eu estava falando com o Tiago, eu sei que tu conhece o Tiago, aí eu troquei as bolas. Isso. Né? Ela trabalhou na ThoughtWorks muito tempo, agora já há algum tempo aí está como Product Manager no iFood, né? E é isso, a palestra dela vai ser incrível. Quem já teve a oportunidade de ouvi-la em algum outro momento sabe que a palestra vai ser de primeiro nível. E é isso. Vou deixar a bola contigo. Pode compartilhar a tela se quiser. E, galera, curtam bastante aí, porque vai ser massa. Inclusive, só dando um recado para a galera que está acompanhando a gente, né? Quem quiser pode marcar, né, o perfil lá da Produto Digital 360 nas redes, que a gente reposta. E quem ainda não se inscreveu no canal também, né? Inscreve e dá uma curtida para mais gente estar acompanhando esse momento. Vai, Alessandra, tá contigo. Valeu, obrigada. Vamos lá, compartilhei aqui, o que eu faço agora? Boa, foi. Bom, gente, primeiro, né, muito obrigada por todo mundo que está aqui. Eu acho que isso, em plena quinta-feira, todo mundo despendeu um tempinho aí para aprender um pouco mais. Isso é sensacional e principalmente com pessoas incríveis do Nordeste, né, a gente geralmente foca muito lá em São Paulo e no Sudeste, sendo que a gente tem pessoas incríveis aqui no Nordeste, então é incrível ver o quanto a gente tem de conteúdo aqui, né. Bora lá então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre construindo pontes, né, a arte de engajar stakeholders. Vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas, algumas formas de fazer com que a nossa vida como Product Manager se torne um pouquinho mais fácil quando a gente fala aí sobre engajamento e gerenciamento de stakeholders. Então, só falando um pouquinho aí sobre mim. Então, eu sou a Alessandra, vocês podem todos me chamar de Ali. Sou catarinense, né? Mas como falado aí, já estou há 5 anos em Recife, moro em Recife já há 5 anos, e sou apaixonada por essa cidade, assim, né? Sou formada em sistemas de informação, então diferente de que muitas pessoas hoje vêm aí de áreas totalmente diferentes, né, música, teatro, etcétera, eu estou em tecnologia desde sempre. Meu primeiro emprego, minha faculdade, trabalho em tecnologia já há 16 anos, dentre esses 9 anos são efetivamente com produtos. Atualmente eu estou, no iFood, como falado, mas também já trabalhei na Totters, na Philips, com os mais diferentes tipos de domínios de software inclusive todos os tipos de formas de desenvolvimento de software, então Cascata, Scrum e etc, aí com todas essas metodologias. Sou mãe do Tobias, que é esse shih tzu lindo, maravilhoso, inclusive tô com saudade dele, que eu tô um tempo fora de casa. E sou aí crossfiteira, aerelista, amadora e jogadora de flag football. Então, sou apaixonada por esportes aí, além de apaixonada também por tecnologia e produto. Hoje, então, vamos falar um pouquinho, né, sobre construindo pontes, a arte de engajar stakeholders. Então, sempre que eu converso, assim, com outros PMs, com outras pessoas, em diversos fóruns, etc., a gente sempre fala, assim, quais são, né, os maiores, até muita gente pergunta, assim, quais são, hoje, assim, os maiores desafios que a gente enfrenta como Product Manager na nossa jornada, e geralmente a maioria fala sobre o desafio grande que é gerenciar stakeholders, lidar com pessoas, manter todo mundo atualizado,
né, dessa dificuldade de gerenciar um grupo diverso, né, diverso de pessoas com interesses diferentes, com metas diferentes, personalidades diferentes, comportamentos diferentes, de diferentes domínios, que acaba tornando, né, todo esse relacionamento, essa interação mais complexa e muitas vezes desafiadora para a gente, principalmente product managers que somos ali, né, uma intersecção entre todas essas áreas e somos ali, eu sempre gosto de falar, eu gosto muito da definição de orquestradores, né, então nós como orquestradores, eh, de diversas soluções e features e etcétera, como que a gente consegue fazer e tornar esse processo de gerenciamento de stakeholder mais, menos sofrido, menos complexo e manter todos eles, engajados, interessados, ouvidos e, trazerem os insights ali ao longo do caminho. Então vamos conversar um pouquinho, manter todo mundo atualizado, né, o primeiro passo aí inclusive de gerenciamento de stakeholders, que é manter todo mundo na mesma página. Então vamos falar um pouquinho o que que são stakeholders. A gente sabe que o evento aí teve uma abrangência que traz pessoas de júniores a mais complexas, né, as pessoas mais sêniores e staffs, etcétera, mas o que que são efetivamente stakeholders, né? Quando a gente fala em stakeholders, Alessandro, o que que é? Então o significado da palavra stakeholder nada mais é, assim, na tradução livre, né, parte interessada. Então em termos de negócio e produto, a gente pode dizer que stakeholders são todas as pessoas envolvidas com o produto, ou seja, aquelas pessoas que estão interessadas, que vão utilizar às vezes o produto, ou que vão resolver algum problema ao qual ela se propôs, ou é que ela vai trazer o problema para a gente. Então, são todas as pessoas efetivamente interessadas e que vão estar envolvida na construção ali do seu produto, né. A gestão de stakeholder então, o que que é a gestão de stakeholder? Nada mais é do que, gestão de alinhamento, né, das pessoas envolvidas em um processo específico. Em outras palavras, é trazer a transparência para todas as partes envolvidas, comunicando todas essas atualizações sobre o que está sendo desenvolvido e alinhado e também, decidido, né. Então toda essa arte de manter esse alinhamento, de entender quem deve ser alinhado, quem deve se manter, quem interfere, quem influencia, quem não, toda essa arte a gente tem então como a gestão de stakeholder e stakeholders em específico, né. E aí, quando a gente fala ali, a gente traz essa brincadeira no título de construir uma ponte, né, o que que a gente quer dizer? Com algumas formas simples, algumas dicas, algumas estratégias, a gente pode fazer com que essa hoje chamada aí de soft skill, né, de gestão de stakeholders, ela pode nos ajudar, essas estratégias podem nos ajudar a melhorar a nossa vida, a nosso dia a dia na questão de gerenciamento de stakeholder. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas estratégias, né, onde saiba quem são, conheça e escute quem são os seus stakeholders, o que eles têm a dizer, alinhe expectativas e principalmente comunique, né, comunique a todos. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens aí. Então vamos começar falando sobre saiba quem são. Reconhecer todos os stakeholders, né, relevantes para pode ser uma tarefa muito difícil, assim, no dia a dia, principalmente dependendo do tamanho do produto com o qual você trabalha, dependendo da empresa com a qual você trabalha, para as pessoas que estão envolvidas, né, para o teu público-alvo ali, ele pode ser um trabalho bem desafiador. Entretanto, a gente tem vários templates, várias formas de ajudar nesse ponto, né. E quando eu gosto muito dessa frase, assim, que a gente não sabe gerenciar quem a gente não conhece. Então, se a gente não sabe quem são efetivamente os nossos stakeholders e como eles interagem e influenciam nas decisões com as quais você vai precisar tomar, a gente não consegue gerenciar os nossos stakeholders. Então a gente tem diferentes formas e tipos de templates, para ajudar a gente a entender e visualizar efetivamente quem são e como eles interagem, né, para influenciar nas decisões que estão relacionadas aos nossos produtos. Uma vez que nós, pessoas de produto, a gente por mais que somos donos, ditos, né, donos do produto ali no sentido de tomada de decisão, a gente não toma decisão, sozinhos, a gente precisa do apoio de pessoas de negócio, tecnologia, eh, clientes, usuários. Então, como que a gente mantém todas essas pessoas direcionadas ao foco de desenvolvimento e
e alinhamento com relação ao produto, aonde a gente faz todos chegarem a uma conclusão, né, a gente está mais como um intersector mesmo, um orquestrador, como eu coloquei inicialmente. Então, o primeiro passo ali, primeiro eu trouxe uma ferramenta, assim, então toda vez que você, seja entrando num time novo, seja entrando numa empresa nova, que você não tem visibilidade, ou até você já está nessa empresa, mas você ainda não tem visibilidade de quem são efetivamente os seus stakeholders, é muito interessante que você pare um momento, e aqui a gente tem uma ferramenta muito interessante que é uma árvore de stakeholders, né. Então você realmente colocar assim: "Beleza, quem são as pessoas hoje que estão diretamente envolvidas com relação ao meu produto, pode ser dividido por features, diferentes produtos que você tenha, diferentes iniciativas que você tenha, que cada uma dessas iniciativas podem ter stakeholders diferentes, né? E aí, como que eles estão organizados e quem são efetivamente essas pessoas e como que elas vão interagir ou trazer influência com relação a essa iniciativa, produto, eh, que você está trabalhando. Então essa árvore, essa forma de visualização, como um mind map, assim, também, né, ela facilita muito na percepção de, visualização de quem são os teus stakeholders. Aqui, se você não tem uma visibilidade, assim, muito expressiva de quem são as pessoas, a gente pode utilizar, por exemplo, o organograma da empresa, para te ajudar, assim, na construção dessa visão, assim, de quem são os stakeholders efetivamente. Bom, após o mapeamento, né, de quem são essas pessoas, o segundo passo ele passa a ser então uma categorização, em termos de influência, então poder de decisão, interesse, necessidade de estar informado, né, com relação a determinada feature, determinado produto, determinada iniciativa, entre outros critérios aí que venha a ter na sua, né, de acordo com a sua necessidade, o seu contexto. Então, mapear e categorizar os seus stakeholders é um passo fundamental para que então a gente possa entender, né, para que você possa entender quem são e como você precisa, eh, chegar, comunicar, conversar, com cada tipo de informação para essa pessoa ou grupo que ela vai precisar, né. Então priorize de acordo com seus critérios, a classificação e logo depois dedica então um tempo para estabelecer essas conversas, apresentações, eh, ou de aproximação também com esses stakeholders. Então aqui eu trouxe 2 ferramentas que pode te apoiar nessa categorização dos seus stakeholders. Então, a partir do momento que você tem delimitado quem são efetivamente, né, uma visão macro, assim, de quem vai interagir com cada feature, a gente pode, classificá-los aí, por exemplo, nessa forma de classificação, onde a gente colocou alguns critérios, né. Então, por exemplo, parceiro, tomada de decisão, né, que esses são importantes, então eles vão influenciar de forma, direta na decisão de implementar ou não de uma forma ou de outra, nas regras de negócio e etcétera, se eles vão participar ou não efetivamente de discoveries ou se eles são apenas pessoas que eu preciso informar, eh, a forma com que esse usuário específico, né, que utiliza a minha aplicação, esse stakeholder, ele usa de forma diária ou ele, acessa de forma apenas indireta e não diretamente, né, a minha aplicação, a minha funcionalidade, então a gente pode classificar dessa forma. Outra forma de você classificar também é a partir dessa matriz, assim, que a gente mede aí poder, influência, a partir do interesse também. Então você vai medindo aqui, né, por exemplo, eh, uma pessoa que ela tem um poder muito alto de influência e poder de decisão com relação às minhas a meu produto, as minhas features, que eu preciso, manter muito satisfeito ou não, e aí, o tom de interesse com relação ao meu projeto também, né, se ele tem um interesse, né, baixo ou alto, e se ele também tem um interesse alto e, um poder de influência com relação às decisões, né, que serão tomadas, também alto. E aí a gente gerenciar aqui de acordo com
essa classificação. Aqui é muito interessante que a gente consegue ter visibilidade também com relação a, por exemplo, pessoas que fazem muito barulho, que me demandam muito tempo de uma comunicação, de manter atualizado, mas essa pessoa não tem um poder de influência, um poder de decisão alto. E aí a gente pode medir o quanto que eu estou gastando e despendendo meu tempo com as pessoas erradas, com os stakeholders errados e não especificamente com as pessoas que deveriam estar sendo informadas de forma mais específica, que falta informação para essas pessoas. Então, aqui é um termômetro bem legal para a gente entender se a gente está gastando as nossas energias nas pessoas que fazem sentido a gente gastar dentro do nosso produto, né? Porque a gente sabe que no nosso dia a dia a gente despende muito tempo com comunicação, conversas, alinhamentos, e aí é muito importante a gente entender se a gente está gastando tempo, nosso esforço e nosso, nosso estresse com pessoas que fazem sentido ali naquele momento. Porque a gente sabe que às vezes tem usuário que faz muito barulho, que quer tudo, mas que não manda em nada e no fim das contas ele não vai trazer benefício nenhum, ele não vai influenciar na decisão de fazer ou não, né. Então essa forma de classificação ela é bem interessante. Quando a gente fala então depois que a gente conhece, né, sabe na verdade quem são os nossos stakeholders e a gente tem essa visibilidade, de quem efetivamente faz sentido a gente tem que efetivamente gastar um tempo de conhecer, de entender, preciso, gastar meu tempo ali de comunicar essa pessoa de forma mais eficaz, a gente faz então ali essa segunda forma de conhecer e escutar essas pessoas especificamente. Então, após saber quem são, né, entender o nível de influência e importância ali, a gente precisa então gastar e despender um tempo ali para construir uma relação, mais efetiva com essas pessoas stakeholders aí que fazem, que influenciam, que têm poder de decisão com relação ao nosso produto. Então, algumas dicas aí, né, estabeleça um nível de comunicação e o mais importante, gente, mantenha, não é fazer o one on one de uma vez só na vida e nunca mais ver aquela pessoa, né. Então, a gente toda vez que acho que muitas iniciativas que a gente começa, assim, na minha experiência, é muito importante a gente beleza, quem são as pessoas que vão estar trabalhando nessa iniciativa, quem são as pessoas interessadas, eh, com relação a quem tem a dor efetivamente, né, que vai ser solucionada, quais são as hipóteses que a gente está trabalhando, e aí a gente marcar o one on one, conversar, entender quem é essa pessoa, do que ela vive, do que ela come, o que que ela pensa, quais são as necessidades dela, e manter ali realmente uma escuta, né, exercer uma escuta ativa com relação às necessidades dela, não quer dizer que a gente vai solucionar tudo, mas, mostrar que a gente está ali disposto a entender quais são as problemáticas com relação a tudo que ela está querendo resolver, né, tudo que a gente está lidando ali com essas, soluções que a gente está desenvolvendo. E aí, quando eu digo mantenha, é exercer realmente a situação de procurar essa pessoa, entender se as dores estão sendo solucionadas, entender se ela está, tendo a visibilidade que ela precisa e manter realmente uma conversa, né. Então, a gente precisa, toda vez que a gente conversa com stakeholders, a gente tem que estar aberto, né, e ser vulnerável ali de perceber que às vezes o stakeholder, a pessoa, o usuário, né, ele vai saber mais do negócio dele do que a gente. Ele tem ali as percepções do dia a dia, as dores, as problemáticas, então esteja aberto, escute o problema em si, não escute de forma a você pensar em soluções para aqueles problemas. Entenda quais são os problemas, né, quais são tente identificar, diferenciar problema de sintoma, de causa raiz efetivamente, então entenda quais são as dores e o que a gente precisa entender no dia a dia da pessoa ali. Construa então uma base de relacionamento e proximidade para que essa pessoa se sinta à vontade de passar essas dores para você, né, entenda que ela vai confiar em você de forma que ela vai abrir o coração dela e ser totalmente honesto com relação não só aos problemas que ela tem, mas a forma com que ela age, né, como por exemplo, é muito comum a gente às vezes, precisar levantar jornadas de usuários e a gente perguntar: "Ah, o que você faz?" E ele não ser honesto com você que ele usa 5 planilhas para resolver determinada situação, ou que ele abre outros 3 sistemas, porque ele não confia ali, talvez
na tua percepção, na tua visualização com relação ao problema, a jornada dele. Então, essa construção e base de relacionamento, proximidade, ela é muito importante para a gente ter a confiança do nosso stakeholder e ter 100% das problemáticas ali sendo levantadas, né. Incentive colaboração, crie um espaço de comunicação aberta, onde ele consiga, ele se sinta à vontade de procurar você. Então, uma coisa muito importante, assim, é, por exemplo, eu entendo que às vezes a gente tem ali Slack, Teams, cheio de mensagens, mas assim, a gente precisa dar foco nos stakeholders de responder rápido, para que ele não desista de procurar você, sabe. Então esses pontos, específicos, assim, eles fazem toda a diferença no nosso dia a dia e na nossa interação com os stakeholders, com as pessoas interessadas ali que a gente precisa delas, né. A partir do momento que gosto muito dessa imagem também, que a gente é a intersecção, então a gente está ali no meio. A gente precisa entender ali UX, tecnologia, negócio, como que a gente mantém essa tríade, né, essa essa tríade rodando e toda engajada e no mesmo caminho, olhando para o mesmo horizonte, buscando os mesmos objetivos. Então, isso é muito importante e essa forma de conhecer e manter a escutativa, ela é muito importante aí nesse caminho. Depois que a gente sabe quem são, conhece, estabelece um meio de comunicação, a gente precisa alinhar expectativas, né. Então, a gente precisa lembrar aqui de que alinhamento não significa que todas as pessoas precisam concordar na tomada da mesma decisão, como a própria palavra já diz, assim, eh, o alinhamento ele significa que todo mundo está na mesma linha e não que todo mundo concordou igual e foi isso quer dizer que a gente está todo mundo na mesma página, certo? Que a gente está todo mundo entendendo do que está se passando. Então, geralmente, o papel do PM, ele em um alinhamento ali de stakeholder, ele envolve 3 pontos basicamente, né, que é dar contexto, facilitar a tomada de decisão e dar visibilidade daquilo que foi decidido, discutido, conversado e o porquê dessas decisões. Então, falando de dar contexto, ela é muito importante, porque quando um grupo de pessoa ele se junta para alinhar algum assunto, uma tomada de decisão, alguma coisa assim, a gente precisa é muito importante que todos tenham a mesma informação e os dados possíveis para argumentar, entender e tomar essa decisão, né. Então a gente precisa, ter certeza que todos estão realmente com contexto e dados suficientes para estarem nessa discussão. E durante essas interações de grupo, assim, pode acontecer aquelas famosas divergências, né, e a gente precisa ali, então, é muito importante que nós, pessoas, de produto, entendamos, sobre algumas técnicas de facilitação que possam, então, ajudar o grupo a chegar nas tomadas de decisões, né. Então, a gente precisa ter uma escuta ativa, como mencionei anteriormente, e uma atenção plena que seguem ali, de forma que a gente consiga conduzir a discussão, fazer questionamentos, fazer perguntas, observações, direcionamentos que levem então ao grupo, aos stakeholders, ao objetivo comum ali de chegada de conclusão e alinhamento dessa decisão que foi tomada, né. E além disso, então, qualquer alinhamento também ele precisa ser documentado, né, documentado e comunicado. Então, por mais que a gente tenha inúmeras discussões, inúmeras divergências, convergências com relação à decisão, a gente precisa posteriormente ter essas decisões documentadas para dar visibilidade com relação ao porquê chegamos a determinada conclusão, quais foram os critérios de conversa ou de discussão com relação a determinada situação. E existem aí diversas técnicas que a gente pode estar utilizando, né, como atas, atas de atas de reuniões, atas de discussões, eh, decision records, né, gravações, etc. Então, tudo aí que a gente possa utilizar para a gente manter todo mundo e dar visibilidade dessas decisões tomadas. Então, e aí, em cima disso, ter um bom plano de comunicação com os stakeholders pode ajudar muito nesse momento, né. E aí a gente vem para o nosso quarto e último ponto aí, aonde a gente traz, então, a importância de comunicar e dar a visibilidade, né. Então, a partir do momento que eu tenho o meu stakeholder, que eu começo então eu preciso entender também, e fazer inúmeras perguntas, né, no que essa pessoa ela está interessada, quais são as suas metas, qual o valor determinado entre entrega
entrega, o que que é entrega para ela, qual que é o problema que ela precisa resolver, o que que muda na vida dessa pessoa com relação a essa solução. E aí, com essas respostas em mente, a gente pode então, junto com o time, né, definir sugestões de planos de comunicação, que pode então, estabelecer a forma com que a gente vai se comunicar, a frequência com a qual a gente vai se comunicar com determinados stakeholders. Então, por exemplo, você pode aí estabelecer que determinado grupo que você estipulou ali de stakeholders, você vai ter uma sync, você vai precisar ter uma sync semanal com essas pessoas, de forma a comunicar e dar visibilidade de progresso de determinada feature de forma semanal. Para outro grupo, talvez seja mais interessante fazer essa comunicação de forma assíncrona, né? A partir de um documento, a partir de uma thread no Slack, de forma assíncrona. Então, esse plano de comunicação, ele é muito importante para a gente entender o nível de comunicação, até na forma de que você vai se comunicar. Se é por documento, a linguagem que você vai estar utilizando, né? Às vezes você precisa dar uma visibilidade para a diretoria, às vezes é para o time, às vezes é para um time parceiro, né? Um time par ali. Então, como que a gente vai, quais são as formas que a gente precisa se preocupar com questão de comunicação? Então, dar visibilidade e senso de progresso de forma proativa aos nossos stakeholders é uma prática aí que evita muita dor de cabeça ou até cenário de conflito no futuro e etc. Então, assim, é muito importante a gente pensar nesse tipo de plano de comunicação para diferentes grupos, né? E aí eu acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo, mas estou aberta a dúvidas, questionamentos e assim como foi falado, fiquem à vontade, assim, para me chamar LinkedIn, tô super aberta aí a conversas e etcétera, caso vocês precisem de mim. Massa, Alessandra. Ali, quando tu falou que a palestra era a arte de engajar stakeholders, tu levou a sério mesmo, não foi? Porque eu achei sensacional, assim, a estrutura, né, como um todo, né, os frameworks que tu usa, né, os métodos, assim, foi tudo muito, muito estruturado, e eu acho que isso é um desafio gigante, assim, para as pessoas, sabe? Vira e mexe, eu acho que um problema que incomoda é porque as pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem o que deveria se fazer. Essa comunicação é um problema que eu vejo todo mundo comentar e achei sensacional, né? Eu ia fazer duas perguntas para tu. Uma primeira é aquela categorização, né, dos stakeholders do saiba quem são, né, para gerenciar de perto, né, deixar ciente e tal. Como foi que ela aconteceu? Tu escolheu algumas pessoas da tua equipe para fazer isso junto contigo e fazer essa avaliação da equipe de produto todo, né? De como deveria ser esse gerenciamento da comunicação com cada um deles, né? Como é que foi um pouquinho esse processo antes de eu fazer uma segunda pergunta? Mas depende muito, assim, eu já usei em duas situações, algumas situações bem diferentes, assim, como por exemplo, numa situação onde eu acabei de entrar ou num projeto ou numa empresa, onde você não sabe quem são todas as pessoas que estão envolvidas no teu projeto. Então, assim, isso foi muito conversa, sabe, one-on-ones com as pessoas, com o tech lead, com o manager, determinada iniciativa, quais são as pessoas envolvidas, quem são, e aí você vai montando. Não necessariamente você precisa fazer tudo de uma vez, onde você, gente, vamos fazer aqui um brainstorming de quem são as pessoas. Você vai, a partir de conversas, você vai estruturando a tua árvore, sabe? E aí você vai colocando e depois no final você consegue ter uma visibilidade e até classificar eles de acordo com o teu dia a dia, assim. E aí isso pode ficar ali para depois, para outros PMs, etc, né? Mas eu já tive situações onde eu entrei na empresa e aí, com a partir dos one-on-ones, eu fui criando o meu mapa de stakeholder, assim. E aí também teve situações onde times que eu já conhecia a estrutura, então eu já estava na estrutura, mas eu mudei de time, assim, e não tinha essa matriz, e aí a gente já vai montando de acordo com o conhecimento, assim. Então depende muito, sabe? Massa. E uma segunda que tu falou de dar visibilidade às decisões documentadas, né? Que pode ser, né, um vídeo, enfim, tem várias formas diferentes, né? E tu falou que em alguns casos síncrona e outros casos assíncrona. Que situações assim mais difíceis, porque a gente sabe também que tem isso, né? Às vezes a gente define uma documentação e parte do desafio é
não só dar essa visibilidade, a partir do momento que é dada essa visibilidade, será que essa pessoa vai se engajar ou não dessa forma? E aí tem que mudar que situações assim que tu tem que contornar, que tu pensou de um jeito e aí não funcionou, enfim, numa equipe maior, numa empresa de grande porte, principalmente feito a iFood, eu imagino que tem diferentes níveis de engajamento com as decisões documentadas, né? Que desafio, assim, tu já vivenciou, né, que tu teve que contornar de outro jeito? Eu acho que é uma coisa que também acontece muito. Sim, eu acho que a falta de engajamento ela vem a partir do momento que a pessoa não vê valor naquilo que você está fazendo, sabe. Então já teve muita situação da gente, por exemplo, entender que a gente precisava de uma reunião de tática de forma quinzenal, onde a gente achou que um determinado público né, tinha interesse em participar, e aí as pessoas era uma hora de reunião que a pessoa não via valor nenhum, assim. Então, é Entendi. você entender com cada stakeholder se aquela reunião está fazendo sentido para ele. Não é só você montar um plano de comunicação e você executar ele sem a opinião da pessoa. Acho que a gente tem que sempre entender a partir dos stakeholders se para eles aquilo é suficiente, né? Se aquilo lá faz sentido para eles, se esse formato faz sentido para ele. Porque não adianta você fazer gravações, enviar gravações, ter o trabalho de fazer vídeos para as pessoas e as pessoas não terem tempo de assistir. Não adianta você colocar eles numa reunião de 1, 2 horas e essas pessoas não estarem efetivamente na reunião, sendo que a reunião para elas. Então, nessas situações, por exemplo, as pessoas ficavam na reunião e elas ficavam trabalhando ou às vezes em outro assunto e nem olhavam a reunião. Então, a gente teve que mudar um pouco o foco e para essas pessoas funcionava mais a parte de forma assíncrona, assim. Então, uma simples mensagem no Slack lá de ó, foi feito isso, isso e isso, esse é o status de cada uma das atividades, já era suficiente. Já para um outro grupo, aquela reunião de apresentação, abrindo o sistema, na tela e tal, fazia mais sentido para elas. Então, é você não só fazer o plano de comunicação, mas entender se aquilo faz sentido para o stakeholder e também entender se ter feedbacks, né? Ah, aquilo ele está fazendo sentido para você, você acha que faz ou não, e aí você mudar. Acho que nada está escrito em pedra, né? Isso é muito importante, a gente está sempre ciente, assim. Massa, total. Como se fosse o cliente interno, né, no final das contas. Exatamente. Show de bola. Ali, super valeu. Obrigado demais por ter topado. A palestra foi incrível. Tenho certeza que todo mundo curtiu bastante. Mais uma vez, gratidão por ter topado e tenho certeza que todo mundo vai sair aqui fazendo lá os mapeamentos de stakeholders, organizando, estruturando, porque é um desafio diário para quem trabalha com produto e vai ajudar demais. É verdade. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. E o evento tá incrível, viu? Parabéns aí. Opa, coisa boa. Valeu. Com esses palestrantes que a gente tem, não tem como o evento não ser incrível. É Valeu, verdade. Ale. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.